Olá pessoal do canal aqui no YouTube. Eu vou gravar uma série de mensagens daqui para frente para dar uma movimentada no meu canal no YouTube, que estava muito parado. Eu abandonei por um tempo e ficou aí esquecido. Eu postei alguns clipes de música e depois não postei mais nada. Então eu entendo que o canal do YouTube é uma janela muito importante, uma vitrine muito importante para mostrar o nosso trabalho, o que a gente faz, a nossa crença, o que pregamos, o que pensamos. E hoje eu queria meditar com vocês um pouquinho sobre a história do paralítico do tanque de Betesda. Está registrado aqui em João capítulo 5. A Bíblia diz que havia uma festa em Jerusalém. Jesus subiu para Jerusalém para participar dessa festa. A Bíblia não fala que festa é essa. Os judeus têm pelo menos 5 festas oficiais durante o ano: Páscoa, Pentecoste, tabernáculos, primícias e outras importantes. Purim. Só que essa festa era uma festa que atraía muitos judeus de todas as partes circunvizinhas a Israel naquela época, e até do outro lado do Mediterrâneo, moradores que moravam em Creta, na Grécia, na Turquia. Esse pessoal vinha, atravessava o Mediterrâneo para participar dessas festas em Jerusalém, porque aproveitavam para fazer negócios também, além de visitar o templo, de levar suas ofertas, seus sacrifícios. Eles também aproveitavam para fazer câmbio, que é troca de mercadorias. Alguns vinham para fazer turismo, que é o que eu gosto de fazer, peregrinar pela terra de Israel, passear pela Judéia, Samaria, Jerusalém. Então as festas sempre atraíram muita gente para Israel, muita gente. E vocês sabem que Israel, a cidade é cercada por uma muralha que tinha 12 portas. A porta principal era a que dava acesso ao átrio do templo. Por essa porta passava as pessoas mais importantes, os que vinham de fora, os governantes, os prefeitos, governadores, presidentes e reis, passavam por essa porta, antigamente chamada Porta Formosa. Hoje ela está fechada. Jesus já passou por ela, montado num jumentinho, quando entrou em Jerusalém. Ele atravessou ali, ele foi ao templo. Só que também tem uma porta chamada Porta das Ovelhas, que é uma porta que ficava próximo ao tanque chamado Betesda. Esse tanque chamado Betesda, na época de Jesus, para vocês terem uma ideia, era o quintal da casa de Ana. Jesus cresceu ali, nesse ambiente. Ele sempre vinha a Jerusalém e ia na casa da vovó Ana. Maria, por certo, nos primeiros anos de vida de Jesus, a Bíblia não narra tudo, porque senão não caberia em um só livro. Eles vinham a Jerusalém nessas festas e ia para a casa da avó, o parente mais próximo. E ali tinha um tanque chamado em hebreu Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. E havia ali um homem, a Bíblia diz que há 38 anos se achava enfermo. Estava ali em busca de uma cura, a cura para a sua paralisia. A palavra de Deus diz que Jesus, em vez de entrar pela porta formosa, ele entrou pela porta das ovelhas e foi logo lá no tanque de Betesda eu acredito, para rever esse homem, porque quando ele frequentava lá, quando criança, ele, por certo, já tinha visto aquele homem ali, mas ainda não era a hora dele. Depois de adulto, já exercendo seu ministério, Jesus vem e vai até aquele homem e pergunta para ele: queres ficar são? Aquele homem, queridos, ele estava com a alma tão machucada, ele estava com a alma tão cheia de problemas, de mágoas, de tristeza, de decepções com pessoas, que a primeira coisa que ele falou para Jesus foi: não tem ninguém
que quando a água é agitada, me leve ao tanque. Sempre que a água é agitada, vai um na minha frente e me deixa para trás. Em outras palavras, eu estou aqui sozinho, estou aqui abandonado, meus familiares estão nem aí para mim, eu não tenho mais amigos. Aquele homem um dia foi normal, ele andava, ele trabalhava, ele exercia seus negócios, fazia negócios, como se diz, comercializava, ganhava dinheiro, mas nós entendemos que essa paralisia, a Bíblia dá embasamento para isso, que esse homem estava ali debaixo de uma consequência de pecado. Você vê que lá na frente, depois que Jesus cura ele e encontra com ele lá no templo, Jesus fala para ele: vai, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então nós podemos entender que esse homem um dia foi são e ele se tornou paralítico por uma consequência de erro, e um erro grave. E Jesus advertiu: você não vigia, cuidado para você não cometer um pecado que venha te trazer uma consequência pior do que essa. Mas fazendo a leitura desse cidadão, eu cheguei à conclusão que esse cara ele era muito ogro, muito estúpido, muito ignorante. Porque você ficar num ambiente de 38 anos e não convencer ninguém a te estender a mão, a te ajudar, o problema está na comunicação. O problema está na sua capacidade de diálogo com as pessoas. Tem muita gente que está com a vida parada porque não sabe se relacionar com pessoas. É ignorante, estúpido, sem educação, não estende a mão para ninguém, não ajuda ninguém, só critica, só aponta dedo. E quando precisa, fica sozinho mesmo. Esse homem passou 38 anos ali, gente, ninguém cedeu a vez para ele. Toda vez que a água era agitada, iam lá na frente dele e ia embora, recebia a cura e ia embora. Há uma discussão sobre esse movimento das águas, isso é uma questão mais teológica, mas a palavra de Deus, de João escreveu, que de certo em certo tempo o anjo descia e movimentava as águas. Então eu fico pelo que a Bíblia está dizendo. E outra, ele mesmo falou que toda vez que a água era agitada, ia um na frente dele, era curado e ia embora, e ele ficava para trás. Então centenas e milhares de pessoas foram curadas no mover dessas águas. Até porque a fé está em nós. A fé está em nós. Se ele colocava a fé nesse mover das águas, nesse movimento das águas, que a gente não sabe oficialmente o que fazia essa água de vez em quando se movimentar, e a pessoa, o primeiro que entrava era curado, a Bíblia não fala que era o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, era o primeiro. Então, há um mistério por trás disso aí. O que importa, o que eu quero dizer, é que esse homem precisava rever os seus conceitos. Eu queria perguntar para você, como está seu relacionamento com pessoas, na sua empresa onde você trabalha, na sua igreja onde você frequenta, dentro de casa com seus filhos, com o seu métier, seus amigos, com seus parentes, como está o seu relacionamento? Será que você tem sido uma pessoa benquista? Será que você tem sido uma pessoa simpática? As pessoas querem estar perto de você? Querem estar com você? Ou as pessoas preferem se afastar de você? Eu queria que você meditasse sobre isso. Se Jesus não vai ali para curar aquele homem, ele teria morrido ali. É isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. Jesus foi ali por misericórdia. E foi ali e curou apenas ele. Jesus não foi ali para curar todo mundo. Foi ali para curar ele. Tem gente que defende que Jesus chegou ali e curou todo mundo. Não, a Bíblia não fala nada disso. Se aconteceu, não está registrado. Então, ele foi curado, Jesus falou, pega sua maca, sua cama e anda. Ele se levantou e foi embora. Nem o nome de Jesus ele perguntou. Ele foi embora. Ele estava com a alma cheia de cicatrizes. A primeira coisa que ele fez foi abrir o arquivo da sua alma e puxar as pastas das decepções.
Jesus primeiro curou a alma dele, deixou ele falar, vomitou tudo que tinha que vomitar, falou. Jesus depois curou ele e ele pegou e foi embora. Lá na frente, perguntaram para ele assim, por que você está carregando essa maca? Era sábado. Ele falou assim, o homem que me curou me mandou carregar. Ele não sabia o nome, senão ele teria falado, não foi Jesus que mandou eu carregar essa maca. Aí ele falou assim, não, o homem que me curou mandou carregar. Aí Jesus encontra com ele e aí tem esse diálogo. Ele agradeceu por certo, deve ter se desculpado pela sua estupidez e ignorância de nem perguntar o nome de Jesus, né? E Jesus falou, agora vai, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Tem muita gente que está debaixo de consequências, de erros, de pecados. O pecado, querido, ele é perdoado. A Bíblia diz que se você se arrepender de coração, o Senhor perdoa e lança no mar do esquecimento. Agora, as consequências do pecado a gente paga em vida. Paga e leva anos. Todos nós temos algum erro do passado que trouxe consequências desastrosas para as nossas vidas e são cruzes que a gente carrega, pesadas, né? Então, eu quero que você faça uma autoanálise, aonde você errou, e se você está assistindo esse vídeo é porque o Senhor te contemplou, e eu quero orar por você para que você carregue, levante essa maca hoje e ande. A sua vida vai andar, sair desse momento de paralisia, né? A sua vida parou, talvez na vida sentimental, talvez na vida espiritual, talvez na vida profissional, talvez a sua saúde. Eu quero dizer para você que se você assistiu esse vídeo é porque o Senhor quer te libertar hoje dessa maca. Feche teus olhos e eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, o nome que tem todo o poder nos céus e na terra, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã que está assistindo esse vídeo e peço o Senhor perdão pelos seus pecados, suas falhas e seus erros do passado. Pai, que hoje acabe essa consequência, que hoje acabe essa cobrança. Hoje o Senhor chegou na vida dessa pessoa e eu tenho certeza, meu Pai, que ela está arrependida, que ela reconhece o erro e que se arrependeu de coração e não fará novamente. Então eu te peço perdão e eu quero profetizar para esse meu irmão, para essa minha irmã, levanta, pega a sua cama e anda no nome de Jesus. Deus te abençoe. Forte abraço de Rogério Lopes. Mande esse vídeo para alguém. Se você se não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Dá uma curtida aí, o like, né? Para que o YouTube mande isso para mais pessoas. E Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.